O diariobs.com.br hoje vai falar com uma pessoa, uma ilustre pessoa, né, por quem, não eu, mas São Francisco, quer dizer, o município e a região tem um profundo respeito. Adão Simões da Silva. Professor Adão, quer dizer, como queiram. Pessoa que construiu uma família, construiu uma história e ajudou a construir o que é hoje São Francisco, com seus 43 mil habitantes, mas tem uma história de vida da fundação, quer dizer, de escola, como professor, como aluno, né? Aquela pessoa que fez com que a vida se tornasse melhor para muita gente em Barra de São Francisco. Só Adão, uma boa tarde. O diariobs.com tem o prazer de estar aqui com o senhor nessa tarde. Muito obrigado. Você gostaria de me interrogar e eu continuo? É que nós estamos, né, resgatando a história de Barra de São Francisco. E essa história, ela passa pelas pessoas que realmente trabalharam, que fizeram que São Francisco fosse, né, chegasse ao que é hoje. E o senhor é parte disso aí. Vamos começar falando, quem é Adão Simões da Silva? Bom, eu sou aquela pessoa mais simples que você possa imaginar. Eu sou aquela pessoa que gosta de ajudar, gosta de trabalhar, gosta de fazer aquilo que não é para mim, é para o meu irmão, a comunidade. E assim eu comecei em Barra de São Francisco, lutando pela ajuda às famílias, às pessoas pobres, e ajudando também a Igreja Católica, que eu fui um dos maiores, eu, meu pai, minha família toda fizemos aqui, porque havia necessidade que se criasse aqui uma escola. E a gente lutou muito para que isso acontecesse. Antes que eu fosse para a escola, eu já tinha 27 anos de idade, casado, já ia ter o quarto filho, né, que é o Clébio, que está hoje em Cuiabá. Eu fundei uma banda de música para que não ficar parado. E começamos a fazer música e tocar de 50 até 1960. Quando a escola chegou aqui em 1954, mais ou menos no mês de julho, eu me vi perdido porque os meus músicos todos foram estudar e eu fiquei sozinho. Um dia eu cheguei na sede da banda e não encontrei ninguém. Perguntei, onde é que anda esse povo? Será que estão estudando aqui numa escolinha que apareceu aqui, Ginásio Independência. Aí cheguei no Ginásio Independência e encontrei um cidadão, o Dr. Jesuí, por sinal meu amigo hoje. E me perguntei ele, o que tem que fazer para matricular? Ele disse assim, você compra um livro de Aida Costa, lê, faça o seu quinto ano, naquela época era o exame de admissão, né? E é isso aí. Eu falei, tá bem. Aí comprei o livro, fiz o teste, passei, dei sorte de ser o primeiro colocado, porque eu já tinha um ginásio muito bom, um primário muito bom, e comecei a estudar no colégio de Luiz Batista. Então, Luiz Batista, a quem eu devo uma ferida muito grande. E daí nós começamos a estudar, e terminou o curso ginasial, não tínhamos aonde estudar. Aí, o que vamos fazer? Vamos fazer o curso normal? Não, o curso normal é para mulher, vamos fazer contabilidade. Aí fomos para Mantena, nós em 8, eu, Tião Simões e mais uns 6. A gente ia numa forrecazinha que tinha aí, que eu não me lembro mais o nome, e voltava, e às vezes de jipe, e voltava a pé. A gente viajava de Mantena aqui, botava as coisas nas costas e caminhava correndo de lá aqui em Barra São Francisco. Depois eu não aguentamos mais, que chovia demais aqui em Barra São Francisco, aí eu deixei o curso, aguardei que chegasse a contabilidade em Barra São Francisco. Chegando à escola de contabilidade, comecei a estudar, tinha facilidade porque já tinha um escritório de contabilidade prática e eu aprendi muito com um cidadão chamado José Batista, José não sei o que Batista, pai do Didi da farmácia, entendeu? Um senhor muito bacana, me ensinou a fazer escrita. Aí eu comecei a estudar, foi fácil para mim que eu já sabia todos o jogo da contabilidade, aí formei-me em contabilidade. Depois me chamaram para lecionar contabilidade, eu fui lecionar contabilidade, as 4 contabilidades, que era a geral, a bancária, a industrial e mais a análise de estrutura e balanço. Então, dali eu fiquei até 1967, 68, quando já veio para aqui o colégio estadual, que era o João 23, que foi no dia 30 de março de 1964, no dia da Revolução. E nesse dia foi o doutor Emílio Macedo Gomes, que era o então secretário de Educação,
que fez a passagem do particular para o estadual. E nós fomos levados para lecionar no estadual. Eu já lecionava na escola do Luiz Batista, lecionava História e Contabilidade. De forma que havia necessidade de professores, não tinha professor. Então nós tivemos que nomear interinamente os professores. E eu fui um dos nomeados interinamente. Mas me deram prazo só de 3 anos para que eu pudesse fazer a minha faculdade e ser nomeado efetivamente. Isso me deixou quase louco, porque eu tinha filhos para tratar, mulher, comércio, que eu tinha comércio. Mas eu fui fazer, estudar de madrugada, 1h da manhã, 4h da manhã, lutando feito um louco, indo a Vitória, Colatina, saí daqui na quinta-feira, passei no vestibular em Colatina, na faculdade, saí na quinta-feira e voltava no domingo, na parte da tarde, era uma loucura. Depois ia para Vitória para fazer teste, exame e tal. Consegui, em 1967, a minha carteira de História na faculdade de Colatina. De forma que aí eu fui nomeado, tinha sido nomeado interinamente no dia 28 de abril de 1964, o primeiro professor nomeado no colégio estadual. E depois fui confirmado em 67, já com o doutor, o nosso, o nome dele era governador do estado, um alemão, como é que é o nome dele? De 67, me esqueci, depois eu lembro. Era engenheiro da Vale, depois foi governador. Então eu daí comecei a lecionar no colégio estadual. Aí larguei a contabilidade, que eu lecionei até 67, 68, lá no colégio da Independência, e fizemos fixamos no colégio Homem de Três, e lá começamos a contabilidade, fazer história. Até 1971, eu ajudava muito o secretário, seu Tucci, né, que era uma pessoa muito dinâmica, e lutava muito para que a escola fosse boa. E até tinha hora que ele era até um pouco rancoroso com os alunos, mas os alunos sabiam entender. E todos pediam, deixa o Adão entrar na direção, ele precisa de entrar. O nosso diretor era o Dr. Gessuí, mas Gessuí era advogado e às vezes ele saía e demorava, passava dias sem ir lá, meses até. Isso foi terrível para o colégio. Depois tivemos o professor Elias, a pessoa boa, trabalhador, Elias Frauzino Belo. Depois o Elias saiu e nós ficamos lá no colégio estadual só com o Dr. Gessuí. De forma que, com a política do Joaquim Alves de Souza, que ele não gostava do meu modo de trabalhar, porque eu nunca fui do lado dele, que ele sempre tinha uns elementos que não dava para a gente confiar. Posso falar? De forma que a bandição era muito grande. Joaquim era um homem destemperado, de vez em quando arranjava aquele monte de bandoleiro atrás dele para fazer pressão, pensando que a arena era para fazer bandido, era para ir atacar, que na realidade nós estávamos numa ditadura, mas a ditadura queria as coisas corretas, as coisas boas, porque foi na ditadura que nós tivemos as coisas mais importantes para os pobres, principalmente para o trabalhador rural, para as pessoas que viviam na lavoura. Então eu fui um dos elementos que apanhei essa tarefa também, INSS e Fundo Rural. Trabalhava nas 3 coisas, colégio, INSS e Fundo Rural. Conciliava os tempos, porque eu tinha um escritório, e fiquei até 1971 lá trabalhando nessas 3 coisas. Depois me chamaram para ser o diretor, mas o Joaquim não aceitava. Depois que nós derrubamos o Joaquim Alves do poder, porque ele fazia muita coisa errada, e o povo tomou ódio disso, então o povo começou a lutar e derrubaram o Joaquim Alves e entrou Antônio Vale. Aí então eu fui nomeado como diretor. Eu nessa época era professor. Fui nomeado como diretor, e como diretor eu fiquei 12 anos. Aí, o colégio estava em Pandarecos quando eu peguei o colégio. Para que vocês saibam que jeito estava o colégio. Não tinha cerca, não tinha nada, era no meio de um pasto. E eu cheguei um dia lá na sala, tinha um burro dentro da sala. A porta estava aberta e o burro estava lá dentro. E tinha até um monte de cocô lá dentro. Eu fiquei arrepiado, um dia de domingo até. Então eu fiquei triste com aquele negócio.
peguei o colégio e fomos sanear aquilo. Bom, prosseguindo com a entrevista, né, porque graças a Deus uma boa chuva está chegando aqui. Adão, continuando aí, né, nós paramos aí quando o senhor, né, esteve frente a frente com um animal, quer dizer, um burro dentro de uma escola, quer dizer, terminar esse diálogo aí com a gente aqui, falando o que aconteceu a partir daí, né, que o senhor encontrou um animal dentro da escola. Certo. Muito bem. Então eu fui a Vitória, conversei com o secretário de Educação e pedi que trouxessem, que me arranjassem cadeiras, que nós tínhamos só 150 cadeiras e tínhamos 450 alunos para sentar. Então, na hora que fazia-se a chamada, botava os alunos na frente para poder ir para a sala, um trombando no outro, caindo por cima do outro, porque eu chegava lá, tinha que sentar ou no chão, ou então ficar em pé. Eu fiquei triste com aquilo ali, porque botava todo mundo encostado na parede, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, deparei com uma coisa muito interessante, a tristeza do elemento que mandava em Barra São Francisco. Então, o que acontece? O rapaz falou assim, eu não posso arranjar cadeira para você e nem posso arranjar mesa, nem coisa nenhuma. Por quê? Porque aqui quem manda é o doutor Edson Machado. Ele que é o deputado. Se ele autorizar, a gente manda. Aí eu vi um cidadão chamado Merson, não sei o que é Merson. Falei, Merson, preste atenção numa coisa. Se você fosse diretor de uma escola onde tem 450 alunos e só tem 150 para sentar, onde é que ficam os outros 300? Ele falou, você tem razão. Eu falei assim, você tem cadeira aí? Ele disse, tenho tudo que você quiser, só não posso entregar. Aí eu falei assim, não rapaz, não é assim não, vamos conversar direito. O diretor da escola sou eu, não é o deputado não. O deputado é de Pancas, eu sou daqui, entendeu? Aí ele falou assim, você tem jeito de levar essas cadeiras hoje? E estava lá o Derli Coser e mais um outro com um caminhão levando café. Falei, tenho. Fui nos armazéns de café, consegui um caminhão do Derli e o outro não me lembro de quem. E botei 250 cadeiras em cima do caminhão. E trouxe cadeira, trouxe quadro negro, não sei mais o que, uma quantidade de coisas para o curso normal, estava jogado tudo no lixo lá, mapas e mais não sei o que, trouxe tudo. Pois bem, botei mesa para professor, aí melhorou bastante, eu trouxe já 150, mas que as 150 era quebrada, né? Aí eu fui lá e falei assim, não dá não, preciso de mais 200. Aí ele me arranjou mais 200. Aí eu tirei as 150 cadeiras quebradas, eu tirei as 150, mais as 150 quebradas, doei, doamos para as escolinhas que não tinha cadeira, não tinha nada, e fizemos 450 cadeiras boas, com mesas e tal. Aí comecei a trabalhar, eu ia diretamente com o secretário, que era uma pessoa muito amiga e tal, e vamos tocando aquilo, até que fizemos também o regimento interno do colégio, eu, seu Tuti, e mais um juiz de direito, cujo nome me esqueço agora, uma pessoa muito bacana que era professor lá também. E daí nós começamos a lutar. E para que o colégio fosse coberto, que só tinha o teto e chovia dentro da sala, nós tivemos a felicidade de ter como governador o doutor Elcio Alves na época. E o doutor Elcio Alves então me ajudou muito, me deu uma força, chamando o secretário de Educação que estava com ele. Ele mandou que mandasse fazer o teto da escola. Assim, o Antônio Vale estava presente, o prefeito, e nós conseguimos o teto da escola. E precisamos fazer agora a parte de baixo, que estava tudo estragado, de taco, não tinha mais nada. Aí o que eu fiz? Fizemos rifas, a porção de rifa de bicicleta, de rádio e de outras peças que eles nos davam, para que nós pudéssemos conseguir. E você foi um dos alunos que talvez tenha me ajudado a fazer isso. Em cada 10 bingo que o aluno vendia, eu dava um para ele disputar também. E quantos professores ganharam bicicleta, ganharam rádio, ganharam coisas assim. E a escola funcionou perfeitamente, graças a Deus. Nós não perdemos um tostão, telefone,
tudo que você puder pensar lá, material de secretaria, fizemos o regimento interno, as fichas de aluno que era tudo mal feito, nós refizemos aquilo tudo. Hoje o Estado tem essas fichas, foi criada dentro do João 23, o nosso regimento que deu base para fazer também o regimento geral do Estado, nós fizemos aqui no João 23, graças a Deus as coisas funcionaram. Lecionei muito tempo história depois que eu fui botado para fora do colégio, que eu fui exonerado pelo doutor, esse que é senador, o nome? O senador é jornalista? Não, daquela senhora que fez a lei das crianças aí, me chama? Camata. Gerson Camata. Ele não queria me dispensar, mas a política do MDB, né, que foi, naquela época quem mandava era o Zé Cipriano, era o filho do Dr. Gessuí, era o Mário Agapito e outros mais, pediram a minha cabeça e me tiraram. Graças a Deus me fizeram um grande favor, porque eu já tinha 12 anos que estava lá. Saldão, a gente tem que falar das coisas que realmente marcam a vida da gente. Eu tenho dito sempre, né, que eu tenho um orgulho muito grande e agradeço a Deus pelos professores que eu tive, né, e a escola, quer dizer, desde o primário, Dona Cacilda, Lili, né, a Delza, e depois no João 23 também professores espetaculares, né, o senhor lecionou, a Maria Antônia, a Zenate, o Nilcim, Romildo, quer dizer, uma gama de professores. Eu queria que você falasse sobre... Dona Glícia. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Aquela que você é apaixonado lá... A Zenate, que é uma pessoa maravilhosa, eu tenho um orgulho muito grande, né? Maria Neuzinha. Todo esse pessoal... Uma gama de professores, foram 53 professores que nós tivemos ali, que era como se jogasse nas 11 posições. Doutora Penha, e a massa toda, não ficava ninguém atrás não, todo mundo trabalhava. E a mais importante disso aí, foi nós construímos a Escola de 23, não tinha nem um muro, não tinha nada. O que nós fizemos? Eu fiz um papel de louco, cheguei em Vitória, falei assim, quanto é que custa 115 morões de cimento? Na Incospal. Ele falou assim, fez o cálculo lá e tal, eu falei assim, qual o prazo que vocês dão para a gente pagar isso? Falou, 120 dias. Falei, você tem pronto? Temos. Você vende para o Colégio 23? Eu assumindo a responsabilidade? Falou, vendo. Eu não tinha um centavo. Era um louco. Aí eu levei aquele tempo para lá. Vou arriscar. E levei, cheguei lá e falei, nós temos que arranjar dinheiro para pagar isso aqui. E a turma arregaçou a manga, né? Os professores, os alunos, todo mundo. Teve alunos que até pintar a sala de aula, fazer bandeirolas e tal, fizeram dentro da sala. Graças a Deus, os alunos ajudavam, eu conversava muito com eles, eu conversava com os professores eram meus amigos do coração, não é essa briga que existe hoje. A gente não fazia questão, se o cara tivesse doente, seria faltar hoje. Eu ia para lá, dava aula no lugar dele, dá sua matéria que eu vou fazer para você, fiz isso o tempo todo. Para tirar aquele barranco de trás do colégio estadual, eu comprei do seu Maurício, né? Cada pedaço, 2.500 conto cada lote. Depois passou para 5.000. E o último lote que nós compramos lá custou 24 mil reais. Então, naquele tempo, para você pagar isso, tinha que suar, né? Pois os alunos juntavam, os professores juntavam e fazia festa e nós pagamos tudo. Hoje o patrimônio que está na mão do Estado lá, graças aos professores do passado, graças aos alunos do passado, Paulinho está aqui, ó, que foi os telefones que tem lá, tem tudo que está lá, foi nós que fizemos. Eu não, nós, porque foram todos os professores e todos os alunos que nos ajudaram. Então hoje a escola está naquela altura que está, graças a Deus. Aquele prédio da frente ali, que tem um anexo que foi o seu pai que fez, né? Eu fui fazer um curso de especialização de psicologia em Colatina e a professora me chamou. Aí eu perguntei assim, aqui tem alguém que sabe música? Aí a moça falou assim, tem. Eu falei, aquele toca violão, lá bate bateria, o daqui canta.
Aí chamei o pessoal, vocês têm aí alguma música folclórica? Porque o primeiro dia foi enjoado demais, né? Isso foi na terça-feira nós começamos a fazer isso. Aí começamos a ensaiar escondido, buscávamos as músicas folclóricas, né? Irapuru, Chuá Chuá, Balada do Vento, não sei mais o quê. E quando foi na quarta-feira, fizemos a primeira apresentação, na hora do recreio. A mulher ficou impressionada, né? Eu na frente, falando, soprando o contralto e tal, né? Aí ela falou assim, mas quem é esse cara? Esse cara parece tão esquisito, agora ele virou menino. Aí quando foi na sexta-feira, na véspera de terminar o nosso curso, fizemos uma música para ela e tocamos para ela. Aí apareceu lá o prefeito de Colatina, não sei mais quem, vereador. Aí ela virou para mim e falou assim, e aí demos uma caneta para ela, escrita assim, para a dona Terezinha Mares Guio, pela honra ao mérito. E demos a ela. Ela falou assim, Adão, você é diretor de qual escola? Eu falei, João 23, Barra São Francisco. Eu tenho um kit de Física, Química e Biologia e uma biblioteca que eu ia dar para Vila Velha. Mas a diretora não quis nem saber disso. Eu vou dar para Barra São Francisco, porque você foi um cara que me impressionou. Falei, muito obrigado e tal. Mas eu pensei que ela queria passar por conversa, né? Mas daí uns tempos chegou e o pai do Paulinho aqui, que está me entrevistando, foi quem fez a obra. A construtora Bitranco ganhou a concorrência. Exatamente, e nós conseguimos aquele prédio. E o prédio da frente, que hoje está todo estraçalhado, né? Eu pedi em 1972, aquele prédio grande lá, para a gente poder ter mais espaço. Só saiu, acho que em 94, né? Foi por aí, 1994, depois que eu já tinha saído da escola, né? Então, a minha luta foi ferrenha em prol da educação. Curso normal, eu registrava os diplomas e entregava na mão. Levava em Vitória, registrava e entregava na mão. Os alunos não tinham problema, o professor não tinha problema de receber, que eu estava sempre junto com a secretaria. Fui amigo do Arabelo do Rosário, o secretário, meu amigo Arabelo, que hoje está velhão, já com quase seus 90 anos, né? Pessoa que nos ajudou em Barra São Francisco demais. Esse outro, que é o secretário, que depois que eu saí da direção, que entrou aquela linha, Zé Eugênio, né? Zé Eugênio Vieira foi uma pessoa que nos deu muito apoio. E muitos outros, né? Agora, o Elcio Alves foi o baluarte, que lutou muito por nós. Sodão, eu me lembro, né, que a escola foi construída muito próximo ao barranco. E as crianças pulavam do barranco para cima da escola, correndo o risco de cair. Era questão de 1 metro, mais ou menos, a distância. E havia uma ganaçaia, uma árvore grande, né, bem próximo ali também. Quando as máquinas começaram a trabalhar ali, foi um transtorno, né? Porque a escola funcionando, máquina trabalhando, mas mesmo assim, né? Prova o seguinte, que havia uma meta, e essa meta foi alcançada, que era a qualidade. Eu tenho dito muito isso, Adão, com relação à qualidade da educação na década de 60, 70, que eu participei, quer dizer, eu com 57, eu nasci em 57, então 60, eu fui terminar em 74, já aqui no Independência. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, retirado do barranco. Desse barranco que estava realmente, que era um transtorno ali, não havia espaço para os alunos. Exatamente. Muito bem, quando comprei esses lotes que eu disse do seu Maurício, eu comprei justamente para poder abrir aquela área. Que o barranco passava 1 metro, como você já falou, nós temos até aquelas fotos que você vai levando aí, tem as meninas em cima do barranco. E ele fazia um L, ele saía do lado das casas de tábua, vinha até perto da secretaria e voltava, fazia um beco. Então a gente, para chegar no colégio, tinha que chegar pela frente, por trás não tinha jeito, porque era barranco. Então o que eu fiz? Comprei aquele barranco, esse que eu estou falando com você, e consegui com o pessoal, o Vicente Amaro, o Antônio Vale e o pessoal do Detran, negócio de estrada de rodagem, que trabalhavam aqui, me arranjar um caminhão e um trator. Aí eles falaram assim, nós não podemos trabalhar no dia de semana não, só se for dia de sábado e domingo. Você paga a despesa? Eu falei, pago. Eu parecia que eu era o dono do colégio, né? Falei, pago sim. Eu vou para lá. Aí isso aqui que eu fazia, eu botava o óleo no trator da estrada de rodagem, levava o homem para lá, levava almoço para ele e eu ia virar a lâmina para ele. Eu trabalhava sábado e domingo virando lâmina e ele trabalhando para nós. E o Antônio Vale e o Vicente Amaro depois fizeram a luta de tirar a terra.
Então eles iam tirando a terra e aterrando ao redor. E para aquele lado de vocês ali para baixo, ali daquela igreja, não tinha casa, a gente jogava a terra para ali abaixo. A gente jogou a terra para ali abaixo. Então conseguimos abrir um espaço de 12 lotes. Aí fizemos aquela quadra que está lá, já tinha o lastro dela, que eu comecei quando só sem teto, sem nada, só para poder fazer o campo de vôlei, fazer o futebol de salão e botar as redes, né? Para poder a gente fazer o futebol de salão. Mas custou um sangue esse negócio de tirar um barranco de 3 metros de altura, numa distância mais ou menos de 15 a 20 metros, né? Mais ou menos isso. Graças a Deus, Deus me ajudou. Saiu tudo do jeito que eu queria e do jeito que vocês queriam também, né? Que era o que o menino queria. Saldão, vamos falar da educação dessa década, dessas 2 décadas principalmente, que foram décadas difíceis, né? 60 e 70, mas foram décadas assim da qualidade da educação. Fala um pouco sobre isso e faça uma referência, Saldão. O senhor que conhece os 2 lados, né? Até porque o senhor está... né, ainda é uma pessoa lúcida e conhece realmente. Fala da educação das 2 décadas, 60 e 70, em detrimento à situação que vive hoje a educação. Muito bem, eu gostaria primeiramente de dizer que eu não quero criticar nada de hoje, que o mundo passa por suas fases, cada época é uma época, cada dia é um dia. Então, naquela época, a gente fazia um trabalho na cabeça do aluno para que ele fosse educado, para que ele tivesse amor à pátria, esquecesse da Rússia, que naquela época estava antes da perestroika, que não tinha ainda a democracia. Então, o aluno queria mais fazer bagunça no colégio do que fazer isso. Já começava assim, já no colégio de Independência, quando foi para o João 23, tinha alguns também que soltavam bomba, criava problema. Mas nós chamávamos o aluno, conversávamos com ele, era pouca gente, a gente conseguia dominar. De forma que, com esse trabalho que eu fazia da hora cívica, e mostrando a eles que eles eram os artistas e nós éramos os espectadores, no dia 7 de setembro, eles saíam na rua e faziam bonito. O colégio mostrava que era realmente uma escola, que realmente tinha educação, que realmente tinha entusiasmo. Os jovens passavam vibrando no dia 7 de setembro. Hoje você vê um fumando, outro com o boné virado para trás, outro de chinelo, outro sem nada. Não tinha um aluno que não estivesse bem arrumado. Por quê? Porque nós fazíamos uma cota, vendíamos rifa, comprávamos sapato, comprávamos o que eles precisavam. Não tinha ninguém que estava diferente do outro lá. E eu vou mostrar isso para vocês depois, num livro que eu ganhei, que é onde se fala sobre isso, que eu nem sabia que eles sabiam, que eles iam falar sobre isso. Está aqui na minha casa, por coincidência. Só não houve um tempo, né? Eu me lembro, houve um desfile, eu não me lembro bem o ano, que foi parecido a uma competição. João 23 desfilou no horário e o Colégio Independência no outro horário. Aquilo ali marcou muito a minha vida, porque a gente viu realmente o entusiasmo de cada aluno, seja do João 23, ou seja do Independência. Apresentar melhor. Isso. Hoje não, hoje talvez o aluno tenha até vergonha de fazer isso, mas naquela época não. Naquela época, se você botasse o Colégio João 23 em fila, se atirasse na cabeça de um, você matava tudo, porque estava tão certinho. Quando você levantava um braço, você via uma fileira de braços. Quando você via a cabeça, você não via um. Quando movimentava o corpo, você via que todos eles estavam fazendo a coisa certa. E eu falava, vocês são os artistas, nós somos os espectadores. Vocês são brasileiros, amanhã vocês serão promotores, vocês serão juízes, vocês serão governadores, vocês serão prefeitos, vocês serão vereadores, serão professores. Vocês vão ver que isso vai, no dia da manhã, crescer na memória de vocês. E vocês não vão esquecer disso. Graças a Deus, Paulinho, eles não estão esquecendo. O que tem recebido aqui de presença de alunos daquela época, para me dar parabéns e me falar sobre a morte da minha esposa, vem aqui. Mas é muita gente. Onde é que o senhor está? Onde é que o seu telefone? Estou aqui, pode vir cá. Então, graças a Deus, hoje estou colhendo os louros da vitória. Até já falei uma coisa que eu não devia de falar, disse que a minha vida aqui está completa. Eu não tenho mais nada para receber, só vou receber de Deus só.
Aqui eu só quero fazer o bem. Aqui dentro desse coração não tem mágoa, só tem amor. Porque não adianta, só o amor constrói. São Paulo disse isso, né? Que só o amor constrói. No capítulo 13 de Coríntios. Então nós temos que ver isso aqui, viver com amor. Aquilo que no colégio, ali havia amor, os alunos tinham saudade de ir na escola, eles não tinham raiva não, eles gostavam de ir. É importante, quando ia fazer uma disputa para a gente botar uma banda de música, era uma briga, né? Todo mundo queria ser um pelotão, todo mundo queria ser daquele pelotão, a gente separava por tamanho, né? Não precisava brigar não, você botava só as estaquinhas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ia juntando, depois você separa nos tamanhos. Entendeu? Então a gente fazia aquilo com amor, o professor fazia com amor e os alunos faziam com amor. Então a educação hoje, ela está muito liberta, os alunos não querem saber demais de estudar, nós estamos pegados na droga, no crack, então é uma desgraça, o professor não tem mais autoridade. É preciso conversar. Hoje uma banda de cabeça só não resolve não. Hoje tem que chegar e conversar, mostrar a ele que ele precisa daquilo, que ele tem que ser estimulado, porque desestimularam todo mundo, acabou as nossas escolas, aumentaram o número de horas e estragaram os alunos que não gostam de estudar, não querem saber de mais nada. Isso é muito ruim. E a Escola João 23 foi uma escola que, no meu tempo, eu tinha aquele negócio de falar assim, a minha escola, como se eu fosse o dono da escola, né? Mas quando eu chegava lá na Secretaria de Educação, que estava lá 80 diretores, falava assim, ó, tem 40 vagas só. Vamos ver quem é que vai entrar aí. Aí começava, vamos ver o currículo de cada um. Paulinho, eu ficava triste até de ver 40 diretores ir embora. 40 diretores, nós íamos fazer um curso. E 40, mas quando começava assim, letra A, às vezes a primeira pessoa que era chamada era eu. Mas por que estão me chamando? Tem gente aí que tem curso para tudo quanto é lado. Você não... Mas quem administra é você. Suadão, eram 3 horários, manhã, tarde e à noite. Quer dizer, um total aí de mais de 1.000 alunos, né, que estudavam. Vamos falar um pouco da parte do matutino, do vespertino e do noturno. Lembra de algum aluno daquele assim que o senhor tinha que pegar mais duro, que era assim, lembra? Porque no normal, por exemplo, que era a parte da tarde, né, eu me lembro na cantina, muitas meninas iam lá para trás, contar piada. Quer dizer, era assim, era uma família. Eu me lembro que eles chegavam assim, falavam, Dona Maria, me dá um bolinho de mandioca aí, me dá um suco aí, depois eu pago. E era assim, e era tão fácil, no outro dia pagava mesmo. Fala um pouco do matutino, vespertino e noturno, né? Que realmente não é questão, quero repetir aqui, o senhor disse muito bem, não é questão da 1.000 horas que vai resolver, não. Mas é sim... o aluno gostar da escola. Aproveitamento dos 50 minutos. Isso. Né? Fala um pouco. Se você, por exemplo, na parte da manhã, nós tínhamos sempre os alunos menores. E o curso normal também sempre tinha na parte da manhã ou na parte da tarde. Mas geralmente ele colocava na parte da tarde. A parte mais menor, ele botava na parte da manhã, porque o aluno da parte da manhã, até sempre com a memorinha fresca e tal, até o meio-dia ele vai bem. Depois daí é muito difícil. Então a gente colocava geralmente, só quando os pais pediam que era na parte da tarde, a gente passava para o aluno. Nós tínhamos só 450 vagas para de manhã, 400 vagas para de manhã, 400 para tarde e 400 para noite. De forma que a gente fazia sempre o que o pai gostava e o que o elemento... eu não posso deixar de manhã, então eu vou botar ele na parte da tarde e tal, etc. Mas se pudesse ser na parte da manhã, para as criancinhas era bem melhor. A parte da tarde eles ficam dormindo, o calor muito grande e dormia muito. Curso normal, geralmente funcionou na parte da tarde. Agora, à noite, geralmente nós colocávamos mais os adultos. Se tivesse alguém que precisava de quinta série, se a gente formasse um grupo de quinta série, mesmo sendo maiores, não tinha problema. A gente fazia também. Mas na realidade a gente gostava mais de mexer com os alunos da parte da noite, já para o 2º grau, 8ª série, as partes mais altas. E os alunos gostavam disso porque a gente fazia assim uma maneira que eles ficassem felizes, né? Tinha sim, é claro, tinha alguns elementos que não dava para continuar, mas a gente, isso aí não estragava o tocinho, o coxo, não.
A gente contornava, né? Botava um salzinho e tal, e a coisa funcionava. Então, os 3 turnos funcionavam mais ou menos igual. E nós tínhamos uma aprovação de quase 90%. Os alunos que saíram do homem de 3 é 10% só. Que, às vezes um ia embora, o outro não conseguia. E tinha coisas interessantes, até parece até piada, que tinha gente que não aprendia, né? Mas eu me lembro muito de uma situação que uma senhora de 64 anos de idade fez a 5ª, a 6ª e a 7ª, fazia de noite, naquela. E quando chegou na 8ª série, me chamaram e falaram assim: "Seu Adão, essa mulher não pode passar." Eu falei: "Por que não pode passar?" Ela não terminou aqui, mas não tem jeito, ela não sabe direito, não. "E quantos anos ela tem?" 64 anos. Eu falei: "Vocês levaram até na 8ª série?" Até na 8ª série ela foi. "Mas aqui não está dando certo." Eu falei: "Escute aqui uma coisa. Será que você estudava com 64 anos? Essa senhora vai fazer alguma coisa com 64 anos? E daqui uns dias ela morre. Deixa a mulher passar, ajuda ela, dá uma prova fácil. Não pega o rodo trazendo todo mundo igual, não. Para cada aluno você dá um tipo de ação e de prova." Eles fizeram isso e a mulher passou. Ela ficou numa felicidade, mas uma felicidade tão grande que no dia que terminou lá, ela foi me agradecer. Isso é coisa que a gente enche a vida da gente de amor, né? Tadinha, me abraçou, chorou. Ela é esposa de um pastor. Eu fiquei muito feliz daquilo, né? E tinha gente, Paulinho, que hoje são advogados, são professores, são, por exemplo, médicos, etc. Por exemplo, doutor Levi. Levi é o meu amigo do coração, mas nunca aprendeu contabilidade. Mas sabia português que ninguém passava ele para trás. Eu ia deixar um menino desse reprovado em contabilidade? Não, eu ia lutar com ele, botar uma coisa mais fácil para ele tirar um 5. Né? Agora, se eu botasse uma escrita para ele fazer, ele não fazia. Mas ele falou: "Eu não quero, Adão, eu não quero isso, eu quero só direito." E é advogado. Deodato Felipe I era um cara, uma oratória extraordinária, mas ele não fixava. Mas é advogado e tirou agora lá não sei onde lá, como foi o melhor orador e advogado da região dele lá. Mandou até uma carta para mim. Então, por que educar assim? Você tem que procurar os meandros. Você pensa assim, você estava falando agora mesmo da família, né? E o outro pensa de outra forma, então você tem que caçar onde é que você vai passar. É assim que você tem que fazer. O que eu fiz na escola estadual para poder não haver indisciplina? Como eu falei, a escola era sem janela, sem porta, sem nada. Então, os meninos ficavam na janela, perturbando a sala. O que eu fiz? Arranjei tijolos, abri 1 metro para fora, botei uma fila de tijolo, botei um bocado de flores, né? Fiz um canteiro de flores ali, pedi os alunos para eles aguarem, eles tomarem conta e tal. Mas por que eu fiz aquilo ali? Porque ninguém passava em cima da flor para chegar na janela. Então, não foi uma forma bem feita para fazer a coisa? Educativa? O Dimi tomava conta de um, o Dini tomava conta de outro, a outra tomava conta de outro. Chegava na outra sala, o aluno, às vezes, que saía para fugir lá para o canto para ver, brincar e tal. Aí o que eu fiz? Meti um som dentro da sala. Então, o aluno, quando tocava o sinalzinho da aula, ele sabia que a aula estava começando. Quando tocava o sinal de parar, já tinha o prefixo. Aí o aluno saía, isso eu sempre fiz de dia. O aluno saía, em vez dele ir no banheiro, ele voltava para ouvir a música dentro da sala. Botava uma música convidativa para ele, né? Então, assim, a gente conseguia educar o aluno e ele ficava ali lendo, fazendo o trabalhinho dele e só ouvindo a música. Só dá uma safra de professores, né? O senhor começou a falar, né? Não vamos nominar porque seria até injusto, né, esquecer de algum nome. Mas para quem teve, né? Repito, Zé Nati, doutor Arlindo, Nilson, Dona Glícia, entendeu? Quer dizer, e tantos outros, né, fenomenais. Eu digo fenomenais porque conheciam. Quando entrava para aplicar, o senhor, por exemplo, como história, por exemplo, a Dona Eri, que assumiu o lugar do senhor como professora de história também, Maria Antônia,
quem diria, era uma professora espetacular de inglês e português também. Uma vez ela deu uma aula de português para nós, o doutor Arlindo Pinto da Costa, a Clerinha. Quer dizer, fala um pouco desse pessoal que realmente, eu acho que era muito mais amor do que dinheiro, porque eles iam para a sala de aula, eles criavam um mecanismo para que o aluno entendesse a matéria. Não era jogado para o aluno não, mas era uma coisa assim formada, criada para favorecer o aluno. Bom, eu não gostaria nem de falar isso, o que eu vou falar aqui agora. Se você quiser tirar, você tira, mas eu acho que você devia deixar. Eu precisava de professores para fazer matemática, precisava de professores que tivesse capacidade para me ajudar em outras matérias. Então, o que eu fiz? Eu peguei Maria Antônia, Clelinha, Judite. Peguei a filha de Euséias, como é que eu esqueci o nome dela? A Neila. Mas estou falando das mais novas, que tinha 17 anos de idade. Exatamente. E tinha também a Ana Roberta, a Clelinha. Então essas meninas eram muito pobres. Então a Clelinha e a Maria Antônia não podiam estudar, fazer faculdade. Elas passaram no vestibular e não podia ir para a Colatina. Então o que eu fiz? Eu tinha uma sala que era chamada de análise de solo. Aí chamei o grupo e falei com eles: ó, precisava de vocês, hein? O que vocês precisam? Preciso que vocês me paguem R$3 por mês cada um. Você pode pagar? Ah, perfeitamente, até mais. Naquela época a Secretaria de Educação não dava nada, era nós que administrava o colégio, fazendo rifa, né? Toda semana eu mandava a Maria Antônia, mandava a Clelinha para a faculdade. Pode perguntar para elas. Entendeu? Elas iam fazer. Quando não podia ir, eu dava dinheiro para ir. Peguei a Almerinda, mandei para... aquela outra professora, Zilneide, mandei para Pernambuco para fazer esse curso de especialização para o colégio na área de análise de solo. Fiz uma série de coisas que precisava fazer, tudo por nossa conta. Parecia até que eu era o dono do colégio. E era. Por que eu era? Porque o secretário nunca olhou para isso. Os deputados nunca olharam para o colégio. E eles ficavam impressionados. Um dia chegou lá o doutor Estélio Dias, né? Chegou de camisa de coisa assim, chegou lá. Entrou porque ia falar com o diretor. Aí parou um carro lá, chapa branca. Eu falei: que é isso, cara? Eu falei: pois não, estou às suas ordens. Ele falou assim: o senhor é o diretor? Senhor? Como é o seu nome? Eu falei: Adão Simões. Aí ele ficou olhando assim: quanto você recebeu de verba para fazer esse muro, fazer esse negócio aqui? Eu falei: não recebi nada não. Mas como é que você fez? Eu fiz fazendo rifa, com os alunos, com os professores. Foi aí que nós fizemos. Mas você nunca recebeu nada? Não, senhor. Como é que é o nome do senhor? Eu sou o secretário de Educação, eu sou Estélio Dias. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Ele chegou de supetão para ver, né? Aí ele ficou tão impressionado, e eu fiquei também impressionado com ele. Ele foi deputado federal, né? Deputado federal. Por incrível que pareça, ele me deu eu não sei se ele estava fazendo campanha, não sei o que é. Ele me deu um negocinho para escrever, né? Fazer anotações, e eu guardei na minha gaveta. Só não está aqui porque está na outra gaveta de lá. Estélio Dias. Votei nesse cara. Ele ficou tão impressionado, falou assim: eu não acredito nisso. Aí eu fui para uma reunião de diretores, lá na Secretaria de Educação. Chegava lá, a mulher falava assim: eu preciso de uma piscina, preciso de um campo de vôlei, preciso não sei mais de quem. A outra: eu estou calado. Aí vira a Danuta, né, que era a chefe lá a supervisora, ela falou assim: Adão, você precisa de alguma coisa lá? Eu falei: não, senhora. Por que você não precisa? Porque lá nós fazemos tudo. Ela falou: pois é, aí, ó. Você está vendo por que quando chamam aqui para fazer um curso, você sai na frente? Você foi lá ver isso, você já pegou no pesado? Vai lá ver o Adão trabalhar. Ele é o verdadeiro cidadão que quer o bem do Estado, quer o bem da educação, quer o bem de tudo. Vocês querem receber tudo, mas não cuidam. Lá ele faz tudo, ninguém cuida. Ela meteu o cacete do secretário ainda, né? Adão, nós vimos, né, antes de entrar para essa entrevista, inúmeras fotos aí contando a história, né? O senhor trabalhou no Confur Rural, em INSS, sindicato, quer dizer, participou
evidentemente, ativamente, né, da mudança, né, com relação à cidadania. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque houve muita gente, né, na época não tinha direito a uma série de coisas. Quer dizer, havia, mas poucas pessoas sabiam dos seus direitos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre INSS, Fundo Rural, que o senhor participou tanto também. Deixa eu só pegar um livro aqui, peraí. Bem, retomando aqui, né, a nossa entrevista, eu gostaria, senhor Adão, que o senhor falasse sobre Fundo Rural e sobre INSS, né? Direitos que as pessoas tinham, mas não sabiam. E o senhor veio trabalhar com fazer esse trabalho aí. Numa das fotos acontece até um pagamento que o senhor está fazendo ao pessoal. Fala um pouco sobre isso. Muito bem. Eu estava no Colégio Independência, era professor. E à noite, naquela época, quando chegava um carro aí, na época da ditadura, já sabia que alguém ia ser preso, né? Então eu estava descendo para dar uma aula no terceiro ano de contabilidade e chegou um carro preto e parou na porta. Eu estava com material para riscar lá o quadro, para fazer uma aula de contabilidade industrial, sei lá, um negócio assim. E chegou um cidadão de terno preto e perguntou assim: você conhece um professor chamado Adão Simões? Eu falei: conheço, sou eu. O carro preto assim na porta, né? Eu falei: tem alguma coisa errada, né? Aí estava chegando o professor Elias também. Se o senhor podia nos dar uma hora do seu tempo? Eu falei: pois não. Eu não podia falar que não sabia o que era. Eu falei: Elias, você dá aula no meu lugar agora, eu dou sua aula às 10 horas? Ele falou: perfeitamente. Aí me levou para meu escritório de contabilidade, que eu já tinha a escritório de contabilidade, e me fez um teste pedindo que eu fosse o representante do INSS aqui. Aí, naquela época era INPS, né? Aí mandaram eu fazer um cálculo de um cidadão que estava devendo há mais de um ano e com 10% no primeiro mês, 20% no segundo, 30% no terceiro, até 50%. Aí eu fiz, que eu tinha tudo pronto já, né? Foi só copiar e entregar para eles. Eles falaram assim: você já fez? Não, tem tudo pronto, eu trabalho com contabilidade. Aí perguntei: mas o que é INSS? Que naquela época era IAPC, IAPB, IAPM, não sei o que, né? Os IAPs juntaram tudo no INPS. Aí falou assim: o senhor vai receber aqui para nós, vai ganhar uma comissãozinha, não sei de quanto lá, e o senhor vai nos ajudar também a mandar o pessoal para os médicos. Eu falei: tá bom. Aí comecei a trabalhar, peguei a contabilidade, botei até meus meninos para trabalhar e fomos fazer o serviço. Pois bem, aí damos um pouco mais, chega o Fundo Rural. Aí o Fundo Rural vem, me pergunta: você pode nos ajudar aqui a mandar pessoas para o hospital? Que na época era Mantena, porque aqui só tinha o doutor Pedro, não dava conta, né? Aí a gente fazia no Hospital São Vicente de Paula, para exame de vistas e também para a assistência de saúde. Não tinha ainda aposentadoria. Isso foi no ano de 1967, né? Mas aí trabalhei ali até 71, quando apareceu o Fundo Rural, que hoje é Fundo Rural. Então o Fundo Rural era para encaminhar as pessoas para saúde, operação, aquele negócio e tal. E eu perguntei: mas por que eu tenho que ser eu? Ah, é porque você vai trabalhar um serviço de relevância nacional. Eu falei: mas relevância nacional sem ganhar nada? Eu já estava fazendo para dois, né? Era o INSS e o outro. Falei: tá bem, eu faço. Aí peguei a Pretinha, peguei o Cláudio, os meninos todos, botei lá para aprender e bater máquina, né? Aí eu comecei a inscrever o pessoal no Sindicato dos Trabalhadores, naquela época não tinha. Eu comecei a fazer um comentário dizendo que precisava formar um sindicato para poder o trabalhador ser reconhecido e tal, mas não achava 60 pessoas para fazer um sindicato. Aí, com muita dificuldade, eu consegui 60 pessoas e fizemos o sindicato rural aqui. Eu fui o primeiro secretário. Fundei o sindicato para poder fazer que o Fundo Rural funcionasse também. E eu inscrevia as pessoas, eu fazia aquelas fichas e tal. Fui em Vitória, chamei o pessoal da chefia lá do sindicato, né? E vieram aqui, instalamos o sindicato, mas não tinha como pagar o pessoal para trabalhar. Então eu assumi essa tarefa há 4 anos.
De 1967 a 1971. Trabalhei de graça. Eu e meus 2 filhos, o Cláudio e a Pretinha. Nós fazíamos as fichas, mandava o pessoal para o hospital, até que quando chegou em 71, o Jair era o presidente, o Fabiano também participava, o Baltazar, né? Esse pessoal todo era da diretoria. Só que eles não sabiam, era um pessoal analfabeto. Aí botei o Jair para estudar, botei o Baltazar para estudar, e todo mundo ficou craque. O Fabiano, que era o único que sabia mais um pouco, né? Acho que era tesoureiro, secretário. E aí aparece um prédio para comprar. E esse prédio custava 17 mil reais. Então eu falei com o cara da federação, ó, tem um prédio lá e tá jogando fora, tá dado demais. Aí ele falou assim, nós temos dinheiro aqui, vamos tirar um dinheiro aqui para você comprar esse trem lá. Aí consegui arranjar 17 mil reais e compramos o prédio do sindicato. E hoje o sindicato é aquilo que você vê lá, né? Ali nós instalamos, através do FUNRURAL, instalamos um aparelho para fazer, olhar cáries, né? Um pequeno consultório dentário. Então arranjamos os laboratórios, João Rocha, Dr. Machado e Dr. Rony, esse pessoal que era médico, queria dar sua colaboração, a gente pedia e eles ajudavam. Dava também uma gratificação lá e o FUNRURAL participava. Aí então o FUNRURAL começou sem aposentadoria. Em 27 de março de 1971, nós fizemos um curso para poder aposentar o primeiro cidadão brasileiro na roça, no Brasil inteiro. Nesse dia, todos os municípios que tinham o representante FUNRURAL tinham que aposentar um cidadão. Então, nesse dia, eu tinha convidado algumas pessoas que eu sabia que era trabalhador rural, inclusive a dona Senhorinha, né? E aposentei. O primeiro aposentado de Barra São Francisco foi o pai do Tarcísio, Eugênio da Silva Monteiro. Eugênio. E o outro foi seu Valdir, pai do Valdir Sanfoneiro. Morava ali perto de vocês, para lá um pouco ali. E o outro foi o Frazinho, aí já foi para empregador rural. Foi um pouquinho mais na frente. Mas nesse dia eu aposentei uns 50 pessoas. E desses 50 pessoas, quando estava em 170 pessoas, chegou o dinheiro, né? Aí eles vieram embaixo, vocês pagaram o pessoal. Aí mandaram buscar a dona Senhorinha, que acharam interessante, uma mulher com 80, 70 e tantos anos de idade, trabalhando na roça, né? Eu tive que ir lá no Bambé, buscar a dona Senhorinha, botar no meu jipe e levar lá no Clube das Perobas. Aí foi uma festa danada, todo mundo, foi muito bacana. Então, eu aposentei aqui, em Ecoporanga e Mantenópolis. Trabalhei durante uns 10 anos sozinho, lutei demais. Aí depois veio um para Ecoporanga, outro para Mantenópolis. Eu treinei os dois e deixei Ecoporanga e Mantenópolis, fiquei só com Barra São Francisco. Todo mundo pensava que eu ganhava uma fortuna, né? Mas eu trabalhava mais do que ganhava, era tipo carro de boi, né? Trabalhava de graça. O boi trabalhava de graça. Eu fiz isso muito tempo, mas fiz porque gostava, achava que isso era importante. Eu ganhava R$ 1.500 na época para trabalhar aqui em Ecoporanga e Mantenópolis com a gasolina por minha conta, os empregados por minha conta. Eles me chamaram de boca de baleia, né? Ganhava muito e tal. Então, isso aí foi o FUNRURAL. O INSS, ele foi crescendo aos poucos. Depois a gente começou a animar o pessoal e começamos a fazer as aposentadorias, né? Como nós temos várias pessoas que foram aposentadas pelo INSS. E o FUNRURAL cresceu demais, eu não pude mais ficar, porque eu gastava mais do que ganhava. Fiz uma carta, até meio mal criada, né? Dizendo para eles que daquele jeito não tinha como. Eu tinha que pagar 4 empregados, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar tudo. E como é que eu ia ficar numa entidade que me pagava menos do que eu gastava? Aí pedi para sair. Aí saí em 86 do FUNRURAL. Então aí cresceu o INSS. Hoje abusa da gente, chega lá e manda se ficar sentado 10, 12. Na meu tempo não ficava ninguém sem ser atendido. A filha estava como daqui, 50 metros aqui, eu saía na fila perguntando qual é o seu problema, qual é o seu problema. Se não tinha nada para falar comigo, falava ali mesmo, dali mesmo já ia embora.
Então, graças a Deus, eu passei por essa experiência, fui feliz, porque graças a Deus foi muito bom o que eu fiz. Professor Adão Simões não foi só professor, não ficou só sala de aula também, não. Gostava de divertimento também. E esporte, futebol, Glege, né? Numa entrevista recente com o João Pelado, ou o Zóio Pelado, ele citou aí. Gostaria que o senhor falasse do Glege, que o senhor fez parte do início do futebol ali no Campo Velho, e com quem o senhor conviveu ali, Antônio Luiz, Ercílio Palavrinha e tantos outros aí. Fala um pouco aí do esporte, que também o senhor, né, foi uma das pessoas que trabalhou muito pelo esporte. Muito bem. Bom, eu estava no colégio da Independência, e seu Antônio eu treinava lá os meninos, né? Antônio da Porca, que eles falavam. Antônio Luiz era meu amigo do coração. Então ele me chamou e falou assim: nós estamos precisando de alavancar esse time e tal, e o pessoal não quer tomar a responsabilidade. Eu falei, aí me elegeram presidente antigamente tinha aquele como é que chama? Do Grêmio. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu sempre que arranjar gente pro time, porque o time era moreno, aquele pessoal ruim demais, né? Eu tenho que melhorar esse negócio aqui. Aí começamos a botar gente no colégio, matricular, botar para estudar, e assim o cara estudava e ajudava. Então, o Gava passou por lá, todo mundo passou por lá. Não ficaram não, mas ficaram no time, né? E formamos o Glege. E para a gente poder conseguir isso, fazer camisa, esse negócio todo, era um negócio tão fácil que o pessoal acreditava na gente. Eles falavam assim, eu quero comprar um time de camisa pro Glege aí, quem é que vai dar aqui? Eu dou 50, eu dou 5, eu dou 10. No outro dia estava o dinheiro na mão. Era uma facilidade. Graças a Deus. Assim eu formei uma banda de música. Depois eu vou contar sobre ela. O Glege era Grêmio... Litro Esportivo Ginásio Independência. Repita. Grêmio Litro Esportivo Ginásio Independência. Glege. GLI. GI. E assim, né, a gente nota, quando eu falei com o João, a gente sentiu a emoção, né, de lembrar essas coisas assim. Que momento o senhor lembra, um momento assim, de satisfação, dessa alegria de ter trabalhado com essa garotada, digamos assim? Bom, primeiro porque os meninos me obedeciam como se fosse filho. Eu não admitia disciplina. Em 6 anos que eu fiquei no Glege, nós tivemos 2 expulsões. Uma do João Pelado e a outra do Durval. E voltaram pedindo perdão. O João Pelado e o Durval. Durval da Pedreira. Não, o Durval não. O Durval Gonçalves. Gonçalves, porque ele batia muito e dava uma pancada, né? Ele era ruim de bola e os outros davam finta nele e batia. Então, nesses 6 anos, 2 pessoas expulsas é muito interessante, né? E nós jogamos uma vez, o mais importante era como eles jogavam bola bem, e nós fizemos 36 partidas sem perder uma. Houve até uma brincadeira que tinha um jornalzinho, né, que gozava com a minha cara, e eles me botaram bêbado com a garrafa na mão, assim, encostado num pau, né, quando eu perdi pro time lá de Valadares, não sei onde é que foi, com a Cerepeira. E botaram eu assim, dormindo com o chapéu na cabeça, e dizer assim, é triste perder uma partida. Eu nunca esqueci disso. Então, esses meninos davam sabor. O dia que eu saí do Glege, eu saí triste. Por que eu saí? Porque eu tinha que fazer um compromisso com a minha esposa. Eu criei uma banda de música em 1950, 51, e ela durou até 1960. Agora, como é que eu criei essa banda de música? Eu criei a banda de música porque a gente foi em Paulista uma vez, e nós fomos lá na Liga Católica. Chegamos lá, tinha um parquezinho, e estava cantando uma música, ai Minas Gerais, oi Minas Gerais. Aí a menina tem oferecido para mim, oferecido ao Adãozinho, da Barra São Francisco, a Minas Gerais e tal. Aí e tinha uns caras sentados assim, com um tamborim, outro com uma violinha, e uns cor de cabrito, uns negócios assim, umas violinhas mal feitas. Eu olhei que assim, flauta, e começaram a tocar, rapaz. Mas fazia miséria com aquele trem.
Aí eu falei com o pessoal assim, nós estávamos 50 pessoas, falei, que vocês estão vendo aquilo ali? Por que nós não fazemos uma banda de música aqui? Olha, aí, que beleza. Ele falou assim, você está certo, nós estávamos em cima de um caminhão, hein, para sair. Aí eu falei assim, o que nós podíamos fazer? Ele falou assim, eu dou 2 sacos de café, o outro eu dou 3, eu dou 2, eu dou 1. Ali em cima do caminhão eu consegui 100 sacos de café. Aí fui nas igrejas aqui, ali e tal, pedi, me deram mais 100. Eu juntei esse café tudo, naquela época tinha uns burros, aí na delegacia tinha uns animais roubados, eu pedi ao delegado que me arranjasse 2 mulas roubadas, com cangalho e tudo. Arranjou um rapaz chamado Volandir, cara muito bonzinho, pagava ele por dia. Ele ia nos lugares, já com o nome das pessoas, e já entregava o café, ele trazia e batia no armazém. Vendi esse café e fiz 33 mil reais. Naquela época é cruzeiro, né? 3 mil cruzeiros. Fui ao comandante da Polícia Militar, e o coronel Matos, né, que era do Exército, pedi a ele que me arranjasse um maestro para me formar uma banda de música Barra São Francisco. Mas eu já tinha instrução, quem que servia para aquilo era o Tenente Guedes. E tem até uma rua com o nome dele aí que nós mandamos colocar. Aí fui lá, o comandante falou, quem é que você quer levar? Eu queria levar o Sargento Guedes. Aí mandou chamar o tenente e falou, esse aí não posso mandar não, esse é meu arquivista, rapaz. Esse homem aí que escreve música para danar, sabe tudo. Falei, mas você tem outro aí, tem muita gente, você que treina outro. O comandante falou, o rapaz quer formar uma banda de música, manda o homem. Você quer ir, Guedes? Falou, quero. Aí eu trouxe o tenente Guedes. Aí eu falei, tenente, agora vamos fazer a relação dos instrumentos. Aí ele fez para mim a relação dos instrumentos, eu peguei um avião em São Paulo, fui em Vitória, fui a São Paulo, comprei na rua Brigadeiro Tobias, na Veril, né, os instrumentos, fui no Brás, despachei os instrumentos da Barra São Francisco e vim para cá para a gente arranjar um lugar para a gente poder ensaiar. E ensaiava ali onde é hoje, onde era o grupo escolar, né? Lindenberg. Nós ensaiamos ali. E estreamos a nossa banda em setembro de 1951. Nós temos a banda de música aqui em Barra São Francisco. Durou até 1960. Já contei por que eu parei, porque a escola abriu e eu consegui fazer ir para a escola e a banda de música parou. Agora, no futebol, por que eu deixei? Eu até falei. Porque eu deixei a banda de música e deixei o futebol. Porque minha mulher ficava muito triste de ficar em casa sozinho. Um dia eu estava atrás do futebol, outro dia atrás da banda de música. E aí ela ficou chateada com filhos, para ela sozinha criar. Aí eu não quis mais. Peguei meu saxofone, botei dentro de um saco de flanela, guardei, dei de presente agora para minha netinha, do filho do Luiz, que está treinando. Então, fiz isso tudo com muito amor. Graças a Deus deu tudo certo. Tudo que eu fiz deu certo, entendeu? Isso para mim foi uma glória. Deus que me prometeu, o Espírito Santo que me iluminou. Faldão, o tempo está indo. Vamos falar de Adão Simões e falar da família de uma maneira geral. Adão Simões religioso. Adão Simões, aquela pessoa que educou para a vida através da escola e ajudou também a educar para a religiosidade. Muito bem. Quando eu estava na direção do colégio, lá não tinha, o pessoal todo lá era um pessoal crente, né? Eram evangélicos. E os alunos da Igreja Católica não tinham assistência da religião. Na época era o Padre Fernando, o Padre Zacarias também lecionava lá, mas não era mais padre. Então eu combinei, o cardeal, queria te mostrar. Aí eu combinei com os alunos, olha, na Semana Santa nós vamos à Igreja Católica fazer a Semana Santa, vamos fazer confissão, o que vocês quiserem fazer, vamos lá todo mundo, são 1.200 alunos, vamos marcar um dia para ir todo mundo, esse dia não vai ter aula não. Aí, rapaz, o Padre Fernando não sabia disso, né? Para mim foi brincadeira, rapaz, eu nem acreditei. Você acredita que foi até os protestantes? Na igreja? Para assistir? Não para confessar, nem para coisa nenhuma, mas assistir. Quando chegou lá, o Padre Fernando ficou tão nervoso que ele ficou atrapalhado, pediu para o Zacarias que ajudasse ele a ministrar a comunhão. Então aí criou o nosso esquema de fazer sempre um trabalho com as irmãs de caridade,
trabalho de religião dentro da escola e tal. Pois bem, o Pedro Vilaça, que era nosso coordenador, né? Ele era professor também. Só lembrando, né? O Pedro Vilaça é aquele que derrubou o muro com o jipe. Não me lembro, não. Ele descendo da escola, eu não sei se ele esqueceu de frear e acabou entrando no muro do campo, fazendo uma brecha. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente fazia sempre uma semana da religiosa, né? Aí ele chamava as irmãs de caridade, os pastores e tal. Aí entra esse negócio aí da religião, que entrou no partido do PT, esse negócio aí atrapalhou tudo. Resultado, o padre não ia mais lá, o padre Orlando, o padre esse que morreu lá em Paulista, meu nome, o padre Osmar, não andava essas irmãs sim, iam e tal. Então nós fizemos uma reunião com o bispo e perguntou assim, senhor bispo, por que os padres, o Pedro perguntou, eu sou protestante, ele falou, por que quando a gente faz a reunião lá com a parte religiosa, os padres não comparecem? Ele falou assim, é só perguntar o padre aí que ele fala. Aí chamou o padre virou pro bispo e falou assim, com uma cara limpa, é porque o diretor não entra na caminhada, não é da caminhada. Aí eu perguntei, olhei assim, falei, o que é caminhada? Senhor bispo, o senhor podia me falar o que é caminhada? Ou se o senhor me permitir, eu vou falar primeiro. Pois não, pode falar. Eu falei, caminhada não é a pessoa seguir a religião perfeitamente, não é ser uma pessoa bacana, uma pessoa que luta pelo amor, luta pelo outro, luta pela sociedade, pela religião, a fé, a caridade, o amor. Aí eu falei assim, e por que o padre falou comigo que eu não sou da caminhada? Eu não sou da política que eles fazem aí, que é política, quem não for do MDB não pode ser da igreja. Isso aí sim é um absurdo, uma falta até de respeito. Não precisa cortar nada não, hein? Isso aí é uma falta de respeito. E o bispo ficou olhando para mim assim. Falei, o senhor disse que a igreja adotou o velho, adotou o jovem e o pobre. Hoje a política é essa. Falei, onde é que fica a média idade e o velho aí? O senhor adotou duas coisas. O jovem e o pobre, e nós ficamos onde? Onde é que a gente vai? Aí ele ficou assim meio atrapalhado e tal, e acabou a reunião. Eu levei 42 professores e eu. Polivalência só foi 2. Então nós conseguimos, graças a Deus, colocar o povo na religião também. Não respeitando todas, entendeu? Assim que nós trabalhamos. Sadão, quero encerrar, mas encerrar sabendo que o senhor é muito família. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, em poucas palavras, quem é essa família Simões, né, que hoje tem, né, pessoas influentes hoje no estado do Espírito Santo e pessoas realmente que vieram da base. Base que eu digo o seguinte, vieram de um respeito muito grande, como é o caso do Carlinho, por exemplo, né, que a gente tem um profundo carinho e respeito por ele, porque representa o nosso município da melhor maneira possível, né, participando aí ativamente. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco da família do senhor, por exemplo, a Pretinha, a Irene, né, o Kleber, o Cláudio, né, chamava de Cadé, enfim, os meninos todos, de uma maneira geral, o senhor falasse um pouco da família e mais, falasse também dessa guerreira, né, da vida inteira do senhor, uma pessoa que o senhor tem realmente, né, um carinho muito grande quando fala dela, porque realmente ela foi uma companheira de todos os momentos do senhor. Muito bem. Paulinho, a minha família é uma família muito rude, muito pobre. Eu nasci no meio da mata, em 1927, né? Onde a gente, como papai, não tinha nem roupa para sair de casa. Eu tinha até que mandar o vizinho ir lá na cidade comprar uma roupa para ele. Minha mãe remendava aquelas roupas de toda forma para poder conseguir que ele saísse para trabalhar e tal. Pois bem, ele criou uma família grande, mas era um homem muito correto. Ele não contava mentira nem para defender ele. Então, o papai toda a vida disse para nós assim, meu filho, na frente da autoridade você seja submisso. Pode ser um garoto fardado, você chama ele de senhor. Respeite as leis como deve ser, a religião principalmente.
nos ensinava, quando a gente era criança, às 6 horas da tarde, por exemplo, agora vocês vão fazer oração. Daqui 1 hora vocês vão estudar. Daqui outra hora vocês vão dormir. Amanhã levantar às 5 horas da manhã para me ajudar. A gente tinha que levantar, garotinho de 6, 7 anos, levantar de madrugada para poder ir moer cana, tratar de porco, não sei mais o que e tal. A gente fazia, eu e o José Simões, nós éramos mais velhos, aquela pobreza danada, né? Eu tinha ódio de ver uma canjica, rapaz. Tinha ódio de ver um palmito margoso. Tem muita parte da vida do senhor? Ih, rapaz, dava um negócio no estômago assim que parecia que a gente ia morrer, né? Mas papai, então, aquele homem sério, viril, bravo para os filhos, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso, tem aquilo outro. E a gente criou nesse estilo. Graças a Deus, o meu pai foi assim. Queria que todos fossem do jeito dele. Então, eu já criei uma família mais liberta. Aos 17, 18 anos começaram a ir embora. Papai me segurou até 43 anos com ele. Me atrasou muito por causa disso também. Mas acontece que eu oro por ele toda hora. Minha mãe é uma santa, né? Graças a Deus, eu encontrei a Dona Irene no dia 4 de maio de 1947, passando na minha frente com a Dona Iná e a Lourdes, irmã dela, seu Galileu, Aí até foi uma coisa interessante, de frente ao hotel Quitandinha, tinha um senhor na janela, tinha caído um cabo na cabeça dele, ele estava com a cabeça toda enfaixada, estava conversando com ele. Ele virou para mim e falou assim, daquelas 3 ali, com qual que você casava? Eu falei, com a do meio. Falei, por quê? Porque eu olhei para ela, abaixou a cabeça, as outras riram. Aí foi uma brincadeira, né? Isso aconteceu assim, uma hora dessa mais ou menos. Aí eu fui encontrar com o Clóvis, aquele que eu te mostrei na fotografia, e eles estavam lá. Aí me apresentou, a Irene me apresentou, a Lourdes e tal, e ele, de malandro, já saiu, deixou eu conversando com a Irene. E ali começou o nosso namoro. E no dia 5 de setembro de 49, nós casamos. Ela foi uma pessoa que nem posso falar, de tanto que aquela mulher lutou. E você não encontra uma fotografia dela que ela não esteja sorrindo. Agora depois de 3 anos para cá, 2 anos para cá, que ela ficou doente demais, e eu tive que fazer um compromisso com Deus, como já falei com você. Não posso ficar nervoso, não posso ter mágoa aqui nesse peito, tem que ter só amor, porque minha mulher não é assim. Ela trabalhou comigo a vida inteira, lutando, costurando, fazendo roupa para mim, fazendo roupa para os filhos, tratando da casa. Ela foi uma guerreira. Recebeu um título de mãe não sei o que, tá até aí o título, né? Que o Zé Lauro deu, né? E recebeu na maçonaria um título também. Ela sempre esteve junto comigo, né? Esses títulos que eu tenho, eu devo a ela, porque se não fosse ela, eu não podia nem fazer nada, não podia ir lá fazer curso, não podia fazer nada. E era a mãe extremosa, os filhos adoravam, adoram até hoje a ela, né? Então isso me traz assim uma alegria muito grande de eu ter entregue ela para Deus. A última fala que eu falei com a minha mulher foi 7 horas antes dela morrer. Ela estava consciente, só que ela não estava falando. E nessa hora ela falou, me chamou, Adão. Eu estava sentado na cadeira, na casa de saúde. Estou aqui, minha filha. Aí eu levantei, aí as meninas falaram, vai lá, papai. Eu fui. A Ireninha e a Pretinha. Aí eu fui, e ela quis levantar o braço, mas não tinha mais força, eu peguei o braço dela, botei no meu pescoço, beijei a testa dela, e falei assim, minha filha, seus filhos estão todos aqui. E, inclusive o Clebinho, que estava lá em Cuiabá, chegou naquele dia. O Clebinho está aqui também. Eu queria falar um negócio com você. Se for de vontade de Deus que você volte, eu quero te receber de braços abertos. Mas se for da vontade dele que você fique, eu também quero ficar feliz. Porque você, no dia que eu casei com você, antes de eu casar com você, sua mãe me contou uma história muito interessante. Ela me disse que batizou você e depois de batizada, um padre chamado Pavese, de Iguaçuí, ela te deu você como consagração para Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Então se você está no braço da sua madrinha, no céu,
você está com Jesus dentro do seu coração, o que você quer mais? Aí ela ficou emocionada e não quis mais falar, e aí me tiraram, né? E se eu ficasse lá, ela me chamava de 2 em 2 minutos. Eu fiquei assim, Paulinho, mais ou menos 1 ano e 4 meses, 2 anos, indo em Colatina e voltando, 2 vezes por semana, Vitória e tudo. Mas graças a Deus, é uma mulher que me deu a mão aos filhos. Ela morria por esses filhos. Tudo que ela quis fazer, eu nunca falei, não vamos fazer, não. Eu queria viajar de avião, vamos viajar de avião. Queria ver a corrida de cavalo. Na Argentina nós fomos ver a corrida de cavalo. Eu queria ver isso assim, vamos ver. Tudo que eu pude fazer dentro do meu fraco poder, eu consegui. Eu acho que isso foi para mim uma vitória muito grande. Mas o que eu queria te falar, Paulinho, sobre esse livro aqui, é uma coisa muito interessante. Esse livro aqui é um depoimento dos alunos do João 23 que fizeram a faculdade. Então tem aqui alguns retalhozinhos, onde está esse amarelo aqui no livro, essas coisas amarelas, fala a meu respeito. Aqui, nesse texto aqui, está escrito assim, que eu acho aqui, não sei se você gostaria que eu lesse ou não, porque fica muito longo, né? Aqui, ó, um anjo na minha vida. Essa moça aqui disse que ela era muito pobre e que ela chegou no colégio um dia e não pôde entrar porque não tinha uniforme. No primeiro dia ela voltou. No segundo dia eu falei, ó, todo aluno chegar sem uniforme aqui, você manda falar comigo. Aí no segundo dia ela chegou lá e falei, ó, vai lá dentro que o seu Adão quer falar com você. Ela já ia voltando. Aí chegou lá e falou, o que é, meu filho? Chorando. Falei, porque não precisa chorar não. Tá, tô com vergonha. Eu falei, não, ser pobre não é motivo de você chorar. Aqui tá aqui. Já tinha feito... Eu tinha passado na sala, a Geni, né, a minha secretária lá, passava na sala tomando o pé dos meninos, o nome da camisa, o nome da coisa e tal. E eu dei para ela, segundo ela fala aqui, que eu não lembro disso, disse que eu dei para ela o sapato, a meia, os livros, os lápis, a caneta, a camisa e tudo, o vestido e tal. A calça, era a calça naquela época, né? E o quichute. Então, ela me chama de um anjo da minha guarda, da minha vida, né? Que está escrito aqui. Essa outra aqui diz o seguinte, ela me olhou o tempo todo, me vigiou na sala. Eu não sabia disso, né? Mas no final, ela fala que eu era uma pessoa que estava há muitos anos na frente da história, que a história naquela época era tradicional, mas eu estava há muitos anos na frente. E que eu fui a pessoa que ela palmilhou como exemplo. E disse aqui embaixo, né? Para mim ele é muito especial. Está escrito aqui. Eu não estou vendo porque eu estou sem óculos. Por isso, ele saiu do espetáculo para ficar no meio do povo como uma pessoa humilde, sempre alegre e sorridente. E para mim ele é especial. Por isso o seu nome é Adão Simões. Entendeu? Isso aqui, relatando o que ela falou aqui. Essa daqui é mais exagerada, né? Tem uma outra aqui que é mais exagerada, quer ver? Essa aqui. Eles mataram a minha aula, é muito engraçado os alunos, né? Mataram a minha aula e eu chamei o diretor mandou elas voltar. Elas voltaram, eu recebi elas e mandei um trabalho para cada um. Falando sobre o respeito, sobre a obrigação, mas eu não judiava, eu mandava falar sobre um personagem. E elas então voltaram e entraram na sala e receberam a minha aula. E falou assim, e ele não ficou com raiva, e ele nos ensinou muito, nós tivemos que pesquisar. Né? Então, ela diz, o que ela fala em cima aí? O que é isso aqui? A importância de um professor na vida de um aluno. Ela dá esse título. A daqui, a lembrança de um professor, essa que falou aqui, de muito especial aqui, diz isso. E tem uma outra, essa aqui é a última que eu vou te mostrar, que ela fala assim, tive muitos professores no Colégio 23, está aqui.
que ela escreveu aqui? Minha vida de estudante. Minha vida de estudante. Tive muitos maravilhosos, bons. Aí citou o Zulagá e outros mais que estavam. Mas disse assim, mas tem um que eu tenho que separar. Ele é diferente. E quem não estudou com ele perdeu muito, perdeu metade do estudo da sua vida. Porque ele foi formidável. Ele me ensinou muita coisa. Como ele, em Colatina também, tinha um irmão do Zé Laura, que fazia, ou já ajudava o aluno a ser bom, a lutar, a vencer e tal, etc. Então, isso aqui são lembranças que eu não posso jogar fora, né? Graças a Deus. Estou feliz porque estou com 85 anos e uns dias. Vivi 63 anos, 2 meses e 17 dias com a minha esposa. E hoje estou sozinho, dormindo em meia cama, né? Com a casa desse tamanho. Mas feliz porque Deus me deu essa força de ser assim. Graças a Deus. Sadão, eu gostaria de agradecer ao senhor, né, por ter nos aceitado aqui, o diariobs.com.br, nesse local maravilhoso, cheio de flores, muitos pássaros. O Júlio está aqui, né, entusiasmado com tantos canários, tantos pássaros aqui cantando em volta. E o senhor, né, nos recebeu muito bem, porque o meu sonho hoje é resgatar justamente a história, trazer à tona a história de Barra de São Francisco, que há muito já se perdeu, e nós não podemos mais perder. Então, quando a gente procura, por exemplo, como eu falei com o senhor, e falei com a Irene, e tem procurado outras pessoas também, justamente por isso, para que nós possamos deixar legados para as futuras gerações. Porque as pessoas boas deixam legados, os maus deixam pistas, deixam rastros. E o senhor é uma pessoa que deixou legado. Eu tenho aqui, em nome do diariobs.com.br, o site do entretenimento, da alegria, agradecer muitíssimamente o senhor por nos atender, por nos receber e passar essas informações e fotos também que nós vamos escanear também, que são importantes da história desse município. Município que nós amamos, município que a gente quer bem e que sonha, né, vê-lo crescer cada vez mais. Muito obrigado ao senhor, Sadão, obrigado mesmo. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, que a minha família, meus filhos, né, de um modo geral, são pessoas que me dão todo o apoio, não me deixam só, telefonam, estão sempre presentes, estão lutando muito para que eu não fique triste, porque a tristeza é a pior coisa do mundo. E eu não tenho esse negócio comigo de tristeza, porque eu tenho uma religião, eu faço um diário todo dia de leitura e faço exercício espiritual para que eu não caia no ostracismo, porque os meus filhos são maravilhosos, todos eles, as minhas filhas, meus filhos, toda hora telefonando, me perguntando, onde é que o senhor está? Está sozinho? Vem para cá e tal. Então eu não vou, porque agora, por exemplo, o Kleber estava lá em Vitória, com a família enorme, né? Meu apartamento é pequeno. Agora o Alexandre foi com a família dele. Então eu fico aqui, porque aqui eu estou administrando todo mundo e estou feliz, porque estou conversando sempre com eles, né? O Cláudio tem me ajudado demais aqui na roça, entendeu? Porque ele é muito engenhoso, né? Essas lâmpadas que você está vendo instaladas para aí afora, que você vou ligar depois para você ver, tudo ele que instala. Aqui, até aquele negócio de cavalo lá ele faz, né? Ele ajudou a fazer. É um cara muito, muito espirituoso e muito inteligente. De forma que ele hoje não está aqui, está em Belo Horizonte, mas diariamente está aqui ele, o Alexandre, a Ireninha, o Luiz, o Carlinho vem aqui, a Janete, vem todo mundo, o Ronaldo, o Pretinho, os netos todos, né? Está sempre rodeado. Graças a Deus. Então eu estou feliz por isso. E muito mais feliz ainda por receber você na minha casa. Paulinho, você é uma pessoa que eu admiro demais, sua família, você, entendeu? E o meu amigo Júlio, que é o homem que está fazendo o nosso trabalho aqui, né? Se Deus quiser, eu quero que vocês sigam muito em Barra São Francisco. Faça o que eu te falei. Faça receba o meu pedido, aquele que eu te fiz lá, de você participar do Lions Club. Ok, obrigado aí pelo convite. Eu quero aqui também, né, de antemão, já dizer que houve alguns cortes que nós tivemos que fazer. Nós estávamos entrevistando fora e começou a chover,
mas porque o cenário era muito bonito, né? E nós viemos aqui para dentro. Então, vai haver alguns cortes, alguns problemas de detalhes, mas nada que implique, nada que atrapalhe justamente esse papo que foi muito tranquilo, muito bom aqui, no local aconchegante, repito, aqui na casa aqui com o senhor Adão Simões, que é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um profundo respeito como ser humano, como professor e pessoa que me ajudou muito na minha trajetória de vida. Muito obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Não fiz nada por você. Você fez por merecer. Você e sua família, que são pessoas da minha admiração. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer ao Luizinho, né? Luiz Carlos, esposo da Ireninha, porque ele é o meu baluarte. É aquele pessoas que aonde eu estou, ele está junto. Onde eu estou, ele e Ireninha estão sempre junto comigo, lutando muito, muito mesmo. Meus filhos, sim, mas o Luiz é um destaque que eu faço, porque ele não é meu filho. É um filho porque casou com a minha filha, mas é uma pessoa que me dá muito apoio. Ronaldo está muito longe, mas sempre foi uma pessoa que me tratou muito bem. A Pretinha nem se fala, né? A pessoa maravilhosa. O Carlinhos Simões também, a Janete. E os demais, o Cláudio, o Kleber, que está lá no Mato Grosso, a esposa dele, que é uma maravilha, né? E o Adãozinho está lá na Guarapari. E de forma que todos os meus filhos e netos me tratam como se eu fosse o vovô do vovô. Aquele que eles têm sempre no coração. Isso para mim é uma felicidade. Muito obrigado por tudo. Ok, diariobs.com.br, encerrando aqui uma entrevista com o senhor Adão Simões, professor Adão. Quer dizer, é um autorretrato daquele que realmente ajudou a crescer. Ensinou que ser bom vale a pena, porque ser bom é fazer com que as pessoas façam cada vez melhor, né, o que for preciso fazer. Então, muito obrigado mais uma vez. Encerra por aqui essa edição. E você está no Sítio Princesinha. Está no Sítio Princesinha, que é uma homenagem que eu faço para a Ireninha. Bom, 4 de maio vai acontecer um evento de uma pessoa, vai acontecer um momento especial de uma pessoa que é muito amigo do senhor, Adão. Ele sempre mencionou o nome do senhor, muita alegria. É o João Gotardo, Zóio Pelado, Mão Pelado e João Pelado. E 3 apelidos num só. João Goltara. João Goltara. E aí, hein, Sadão, ele vai completar agora 50 anos de casado, juntamente, né, ele e a Dalke, filha do senhor Jair Della Fonte. O senhor queria mandar um abraço para ele? Bom, então deixa eu dizer para você como foi que eu conheci o João Pelado. Nós fomos jogar em Baixo Guandu, um intercâmbio escolar, e o João era garoto, tinha seus 16, 17 anos de idade, e lá em Baixo Guandu o nosso goleiro machucou. Aí nós não tínhamos quem colocar, o João falou, eu pego no gol o senhor. Aí saiu, ele era lateral esquerdo, saiu da lateral esquerda e foi para o gol. Nós ganhamos o jogo de 1-0, parece, né? Naquele dia em diante eu nunca tirei mais o João do gol. Ele foi meu goleiro, é uma pessoa admirável, a quem eu estimo demais. Já esteve aqui, ele e o Dantinho esteve aqui na minha casa, aqui na roça, né? No Sítio Princesinha. E ele me deu até um CD não sei de que é, eu sei que acho que é aniversário dele, parece, que ele fez. Eu mandei uma mensagem para ele, o Dilcim me pediu, eu mandei, e eu quero dizer ao João Pelado que 50 anos não é qualquer pessoa que faz, não. E a Dalca também, que Deus abençoe, eu fiz esses 50 anos há mais ou menos 13 anos atrás, né? E graças a Deus, eles foram sempre pessoas de bom exemplo. Que Deus dê a eles uma vida longa e que uma família muito sadia, muito boa. É isso que eu desejo para o João Pelado e a Dalca. Muito obrigado, João. Parabéns para você. Ok, João. Tá aí então, né? Eu sou Adão mandando para você aquele abraço e desejando a você e Dalca tudo de bom.